Boa noite. Estamos aqui no Esquenta para nossa Masterclass de Numerologia Pitagórica, que vai acontecer dos dias 23 a 25 de março, onde eu vou te ensinar a calcular os seus 5 números principais. Então você vai conhecer os números da sua alma, da sua essência, quem é você de verdade, o número da sua aparência, que é a imagem que você coloca no mundo, o número do seu destino, que é o caminho que você veio traçar aqui, o número do seu aprendizado, do seu propósito e também o ano pessoal que você está. E hoje eu vou falar sobre a sua lição kármica, como que a numerologia identifica os aprendizados que você veio realizar aqui. Então, quais são as virtudes que você se comprometeu em desenvolver nessa vida? Então, para a gente saber quais são as nossas lições kármicas, a gente considera o nosso nome completo, de acordo com a certidão de nascimento, e eu vou perceber quais as letras que me faltam no nome. Então, se eu não tenho a vibração das letras A, J e S, que são a frequência do 1, eu tenho como aprendizado o desenvolvimento da proatividade, da liderança, de ter autoconfiança, de fazer as coisas acontecerem. Se eu não tenho as letras B, K e T, eu tenho como uma lição kármica, eu tenho um compromisso em desenvolver virtudes relacionadas ao tato, à diplomacia, à paciência, a ficar em segundo plano. Se eu não tenho as letras C, L e U, eu tenho um aprendizado relacionado à frequência do 3, que é de aprender a me comunicar, a lidar com a minha autocrítica, então diminuir a voz do julgamento interno e saber ter mais aceitação, me expor com mais autoconfiança. Se eu tenho ausência das letras D, M e V, eu tenho um aprendizado com a organização, com a disciplina, com o cuidado dos detalhes, de criar uma rotina, de ter métodos para que eu crie estrutura na minha vida. Se eu não tenho as letras E, M ou W, eu tenho uma lição kármica relacionada à frequência do 5. Então eu preciso aprender a correr riscos, a lidar com as mudanças, a ter mais flexibilidade, né? A conseguir me adaptar com mais facilidade nas situações. Se eu tenho ausência das letras F, O ou X, eu tenho ausência da frequência do 6. E isso me mostra que eu tenho um aprendizado com os relacionamentos. Então, eu vim aprender a desenvolver relacionamentos focados na confiança. Então, o meu grande aprendizado é saber em quem confiar, quando confiar, como confiar, né? Então, desenvolver relacionamentos profundos baseados em valores da confiança. Se eu não tenho as letras G, P ou Y, eu tenho ausência do 7. Então, o meu aprendizado é ligado à espiritualidade, a ter fé, a reconhecer que a luz divina está atuando o tempo inteiro. Então, confiar nessa luz que guia, essa inteligência que está presente em todos nós. A ausência do 7, ela também demonstra uma necessidade de escolher um assunto específico e ser muito profundo naquele assunto, né? Então, ser expert e compartilhar o conhecimento. As pessoas que têm ausência das letras H, Q
e Z, elas têm como lição kármica as finanças. Então, elas vieram aprender a fazer o dinheiro se multiplicar, né? Saber investir e deixar que o dinheiro trabalhe para ela. As pessoas que têm essas ausências das letras H, Q e Z, elas têm esse compromisso de ter essas reservas para que não tenha altos e baixos financeiros. E é interessante porque essa é uma lição kármica coletiva do povo brasileiro, porque a maioria de nós não temos as letras H, Q e Z. Então, assim, de talvez 98% dos mapas que eu faço, né, e são aí 18 anos atuando como numeróloga, 98% dos brasileiros não tem as letras HQZ. Então, quando a gente tem uma lição kármica coletiva, né, então o brasileiro ele tem esse aprendizado de lidar com as finanças, né, de saber administrar melhor o seu dinheiro, de saber investir, tanto que tem pesquisas que mostram que o brasileiro é o povo que menos investe, né? Só uma porcentagem da população. A gente tem um hábito sempre de gastar mais do que ganha, então não saber lidar muito bem com as finanças, e isso mostra que existe um aprendizado aí, tá? Então, quando você tem essa ausência no seu mapa, é importante dar atenção para isso. E as ausências das letras I e R mostram a ausência do 9. E aqui o aprendizado para quem tem ausência de 9 é você não fazer tudo pelo outro, né? Você deixa que o outro faça por ele mesmo, porque o 9 é o número do amor universal, é do servir, mas quando você faz tudo pelo outro e não dá espaço para que ele faça por ele mesmo, isso não é bacana, né? É como se você tivesse você não está reconhecendo o poder do outro de fazer por ele mesmo. Então é importante permitir, dar esse espaço para que o outro também faça, né? O 9, quando ele se doa demais, depois ele fica se cobrando, né? Nossa, eu fiz tanto por você e aí eu não tenho retorno. Então fica com um sentimento negativo, né, de como se não tivesse equilíbrio no dar e receber, né? O 9 se doa tanto e acaba não recebendo, e isso causa ressentimento, tá? Então é importante encontrar esse equilíbrio nas relações e não precisa se doar tanto, dá o espaço para que o outro também faça, né? É legal para que a gente caminhe lado a lado. Eu falo muito isso aqui, porque quando a gente só dá e o outro só recebe, não tem parceria, né? Então quem só recebe acaba ficando com raiva, como se quem só recebe fica num lugar de inferioridade e quem só dá está num lugar de superioridade, né? E ninguém gosta de se sentir inferior a ninguém. Então é legal que a gente se permita nas relações a esse dar e receber, tá? Alguma dúvida sobre as lições kármicas? Vi que algumas pessoas chegaram depois por aqui. Então, se você não tem uma das letras no nome, é normal, tá? A maioria das pessoas sempre vai ter uma ausência de letra no nome. E lembrando que o que é a lição kármica? Primeiro, assim, o que é a lei do karma, né? É a lei de ação e reação, né? Então, tudo que eu faço tem um retorno. Então, quando eu aprendo essa virtude que está relacionada a esse karma, eu evoluo, né? Nós estamos aqui para evoluir. E quando a gente olha para esse ponto, que é o ponto de maior desafio, né? E que geralmente a gente fica retornando para esse lugar várias vezes. Sabe aquela coisa do cachorro correndo atrás do rabo? Parece, vira e mexe, eu me encontro na mesma situação, né? Então isso mostra uma lição kármica. E aí a ausência vai te falar exatamente qual que é esse aprendizado. Isso facilita muito a vida, né? Se eu sei que eu preciso olhar para uma circunstância, para um aspecto da minha vida, então isso vai me trazer mais clareza, mais foco, mais direção para que eu expanda, né? Para que eu tenha uma vida com mais facilidade. Alguma dúvida sobre as lições kármicas? Vocês querem saber alguma coisa?
Bom, então eu vou finalizar por aqui. Quem ainda não se inscreveu na Masterclass, você tem o link lá na minha bio. Clica, coloca o seu e-mail, tem um grupo de WhatsApp. Lá na descrição do grupo tem um e-book para você, que a gente vai usar esse e-book na aula, tá? Então, nos dias 23, 24 e 25, quando eu for te ensinar a calcular os seus 5 números principais do seu mapa numerológico, você vai usar tanto a tabela pitagórica como a qualidade dos números que está lá no WhatsApp, tá? Lá no grupo do WhatsApp tem um link de presente para vocês, essa tabela, para que você facilite, né, a sua vida no dia da aula, tá bom? Se você gostou do conteúdo, compartilha, comenta e a gente se vê. Um super beijo.